É isso aí, meus amigos e amantes da natureza. Vamos de informações, vamos falar sobre essa maravilha que é a azaleia. Essa planta de origem japonesa pode ser encontrada em diversas formas e em diversas tonalidades. Na verdade, nós estamos com um exemplar aqui extremamente rosa e podemos encontrar ela no tom roxo ou no tom laranjado, e o mais conhecido e mais famoso aí na tonalidade branca, que é a mais difícil de se encontrar. As azaleias se adaptaram em climas tropicais aqui na América do Sul super bem, mas elas são extremamente de origem aí do Japão. No Japão não se utiliza tanto o nome específico como azaleia, mas ela é conhecida como árvore da rosa. Árvore da rosa porque o clima japonês, por conta da sua terra, por conta da umidade do ar, por conta do tipo de adubação, faz com que essa planta, que pra gente é um pouco de um porte menor, lá cresça a ponto de ser uma árvore. E toda vez que ela consegue chegar na primavera e a florir, ela sempre traz lindas folhas, lindas folhagens aí. Então no Japão é utilizado com o nome aí de árvore da rosa. Aqui no Brasil, mais conhecido como azaleia, é o nome mais popular e também científico dessa planta. Podemos encontrar esse exemplar com todas as tonalidades. Na maioria das vezes sempre mudas pequenas que compramos, que gira em torno aí de mais ou menos de 25 a 30 reais, que é a base mais ou menos aí de uma muda de azaleia. As azaleias são plantas muito simples, muito fáceis de ser cultivadas, porque a maioria delas já se adaptou em climas tropicais e não com climas fechados e frios e que chove muito, muito parecido com os climas nas regiões do Japão. Aqui no Brasil, para fazer essas maravilhas de plantas se multiplicarem, nós nos adaptamos também na questão sobre estaquia. Estaquia é uma forma muito simples de você pegar um galho dessa planta, poderia ser um galho pequeno, fino, com a espessura de meio milímetro, quebrar esse galho e fincar ele em um vasilhame, que seria um vasilhame com terra e com uma quantidade de 70% de areia. A areia lavada grossa, que é essa areia de rio, de construção civil, e você faria alguns furos nesse vaso ou nessa garrafa, apenas para existir o dreno de água, para não ficar muita água ali. Você vai colocar esse pedaço quebrado, que seria uma estaquia, e fincar sobre essa garrafa. Consequentemente, a partir do momento que você colocou ela e colocou ela no local meia sombra, você teria aí um desenvolvimento de raízes através desse mesmo processo, desse mesmo galho bem pequenininho. Então é isso. No Japão existem vários outros métodos que eles fazem para desenvolver essa planta a ponto de ter várias mudas, mas aqui no Brasil mais conhecido como estaquia. Você pega um galho, quebra uma pontinha e coloca aí em uma vasilha misturado com 30% de terra, 70% de areia lavada grossa ou lavada fina, e esse vaso, onde você vai fazer essa estaquia, tem que estar literalmente furado para existir o dreno da água. E você vai colocar um local meia sombra, onde bata sol em um período e o outro período do dia não bata sol com muita força. E as raízes assim sucessivamente conseguem sair da própria estaquia. Lembrando também que se você vai plantar essa maravilha de azaleia em um solo, literalmente o seu solo precisa de ser um solo ácido. O que seria um solo ácido? Seria um solo que não tenha muito calcário, que seria um pó, e não teria muito ferro. Não poderia ser aquele solo avermelhado onde tem minério de ferro. Você teria que utilizar um solo extremamente ácido, com um pouco de terra preta, terra adubada, no qual o próprio substrato de orquídea seria super e hiper ideal para as raízes dessa planta. O próprio substrato de orquídea triturado, misturado com a própria terra, faz com que essa planta se desenvolva muito bem. Lembrando também que essa planta ama principalmente um terreno, um solo que seja rico em ferro.
Se você tem essa planta em casa, ela não está se desenvolvendo, se essa planta está estagnada na sua evolução, eu te convido a pegar um pouco de bombril, seria o bombril de cozinha mesmo, esfarelar ele em volta próximo ao tronco das raízes dessa planta, e assim sucessivamente. Toda vez que você for aguar esse bombril, vai enferrujar e vai chegar ao ponto de liberar o ferro necessário para o desenvolvimento dessa planta. Pouco diferente de outras plantas que também dão flores e de rosas, a azaleia precisa de um solo extremamente rico em ferro para que ela se mantenha sempre bem rejuvenescida e robusta, né? Bem desenvolvida. Esses aspectos aí são primordiais. Outro aspecto primordial e fundamental para a azaleia se desenvolver super bem você vai ter que ter um dreno muito bom. Se você plantou essa azaleia em um solo que seja num jardim da sua casa, esse jardim apenas e exclusivamente tem que ter uma adubação a cada 6 meses, e toda vez que você for aguar essa planta, tem que ser no mínimo 3 vezes por semana. Em abundância, você tem que deixar essa planta no sol pleno. A azaleia não gosta de locais fechados ou locais que sejam sem iluminação solar. Literalmente, se você comprou um exemplar desse, o que ela precisa necessariamente seria de sol para se desenvolver a ponto de chegar na sua fase de floração. Se você comprou uma muda pequena, muito pequena, ou se você está fazendo o processo de estaquia, quer pegar uma galha dessa, quebrar, colocar numa terra junto com areia grossa, e para fazer as ramificações, para fazer uma nova muda através de estaquia, você vai ter que deixar ela na meia sombra e não pode levar ela no sol pleno, porque ela está criando novas ramificações, e se você utilizar o sol nesse momento de desenvolvimento, você vai desgastar demais a sua planta. Na verdade, o que eu estou filmando aqui é um arbusto que tem vários outros pendões rosas, vocês podem ver no vídeo de fora a fora desse mesmo exemplar. Temos mais um aqui que está abrindo um botão muito bonito, temos mais 2 botões aqui muito bonitos desse exemplar, dessa azaleia rosa. E para você que vai utilizar a forma de cuidar dessa planta em um vaso, eu convido você a ter no mínimo aí dreno, muito dreno no seu vaso. Por quê? Porque essa planta, com um excesso de água, você apotrifica as raízes, você encharca as raízes das azaleias, e consequentemente você vai ver nas suas próprias folhas que a planta está sofrendo, porque ela não consegue se desenvolver a ponto de dar novas flores. E nas suas folhas ela consegue mostrar para você que está faltando nutrição, que ela está extremamente seca e não está saudável. Se você está vendo essas folhas extremamente verdes aqui, vocês podem perceber que essa planta está sendo adubada, que essa planta está sendo aguada, porque todas as ramificações delas tem um novo pendão. Aqui vai abrir um novo pendão rosa, aqui atrás vai abrir um novo pendão rosa, aqui ao lado vocês podem ver, ó, todos esses vão abrir um pendão rosa, e esse aqui já é um pendão rosa que abriu e está super desenvolvido. Eu gostaria muito de fazer uma filmagem sobre a azaleia, principalmente com uma azaleia branca, para vocês verem que são muito parecidas, tem um pouco de diferença uma da outra, mas segue o mesmo padrão. Mas diferentemente da rosa, da laranjada e da roxa, a azaleia, quando ela é azaleia branca, ela tem um aspecto mais bonito. A floração dela e a toceira onde ela é plantada, ou seja, no chão, no jardim ou no vaso, é muito mais bonito. A harmonia da tonalidade branca, pelo botão, pelo tamanho da planta, vocês podem ver pelo tamanho da minha mão, o tamanho desse botão que abriu. Aqui na parte de trás tem mais um que está florindo, está abrindo aqui na parte de trás também. É uma planta muito bacana, muito interessante para se cultivar em casa, principalmente que ela dá floração aí no mínimo 2 vezes ao ano. Final de verão, início de primavera são estações primordiais para o desenvolvimento dessa planta. Eu nunca vi ela desenvolvendo no inverno, mas de antemão eu consigo afirmar que são no mínimo 2 vezes que ela se desenvolve a ponto da floração, porque eu tenho essa planta tanto em bonsai, no qual ela se desenvolve 2 vezes ao ano, e tenho ela também plantada em vaso, no qual ela consegue trazer também essa qualidade aí de harmonia, né? De fazer com que o aspecto da sua casa esteja cada vez mais bonito e relevante.
É isso aí, canal Plantar e Viver, sem postar novidade para vocês. Hoje o vídeo foi breve, falando um pouco sobre a azaleia e de quem quer cultivar a azaleia em casa ou fazer estaquia de azaleia. É muito simples, muito prático, uma planta muito fácil de poder ser cultivada. E é isso aí, quem gostou, dá um joinha no vídeo para ajudar o canal a se multiplicar ainda mais. Quem não faz parte do canal, eu convido a clicar em se inscrever-se e clicar no sininho para receber sempre notificações aí de como cuidar da arte da natureza. É isso aí, um abraço e fiquem com Deus.